Deseja aprender a desenhar personagens? Você deve, antes de mais nada, aprender como analisar um desenho. Ao observar um desenho como esse, você deve ser capaz de identificar as formas geométricas simples que compõem o desenho desse personagem. Uma vez feita essa análise, você deve ser capaz de reproduzir o desenho, pelo menos parcialmente. Você deve aprender a observar um desenho com base em suas estruturas. Isso inclui o círculo que nós utilizamos para estruturar a caixa craniana. Abaixo desse círculo nós geralmente utilizamos um trapézio para basear o queixo. E essa é a estrutura básica da cabeça. Um cilindro normalmente utilizado para estruturar o pescoço. Há muitos diferentes formatos que nos permitem obter tanto o desenho da caixa torácica como o desenho do quadril. Para que você se sinta à vontade, eu vou utilizar duas caixinhas. Eu acredito que você é capaz de desenhar caixinhas como essa, caixinhas de fósforo, caixinhas de sapato. Uma das grandes vantagens de utilizar formas cuboides para desenhar o corpo é que elas nos permitem observar diferentes faces do objeto com grande facilidade. Como assim diferentes faces? Diferentes dimensões do objeto. Aqui a frente e aqui o lado. Isso é muito útil a fim de nos permitir pensar a tridimensionalidade da figura. Para desenhar os braços, sempre que você estiver analisando um desenho, pense em círculos para os pontos de articulação, como é o caso dos ombros, da extremidade dos ombros, como é o caso dos cotovelos. Pense em cilindros para estruturar os membros. Se você for capaz de observar a figura humana, simplificando-a, representando-a com formas mais simples, com linhas mais simples, para acrescentar detalhes, o que lhe faltará será uma boa referência. Seguindo essa referência, você vai poder aprender a detalhar ossos e músculos. Você aprenderá também como acrescentar detalhes referentes à roupa, tanto dobras de roupa como cortes e estampas. Nós só avisamos as linhas, não as apagamos de todo, pois desejamos utilizar esse trabalho, esse esforço, essa estruturação inicial para aprimorar a figura. Eu sugiro fortemente que antes de detalhar o desenho do seu personagem, que antes você pense na estruturação anatômica. Isso quer dizer que pensar no volume do braço, pensar no volume da caixa torácica, etc. Será de extrema importância para sobrepor à figura qualquer tipo de tecido, qualquer tipo de adereço referente ao traje do personagem. Uma vez que conseguimos estruturar o personagem até este ponto, que temos esse grau de definição ou um grau similar de definição anatômica, aí sim nós podemos começar a acrescentar detalhes referentes, os tais detalhes referentes ao traje do personagem, a roupa que ele está utilizando. Eu já decidi e quero que esse personagem seja o Homem-Aranha, então eu não vou acrescentar, eu não vou sobrepor nenhum tecido a essa estrutura. Eu vou basicamente dividir a estrutura com alguns cortes referentes ao traje. Vocês sabem que a malha dos super-heróis ela adere ao corpo como um tipo de segunda pele. Então eu vou basicamente marcar aqui as divisões características do traje do personagem. Vou acrescentar as elipses que compõem, as elipses cerradas, cerradas no topo, que compõem os olhos. Vou reforçar os contornos muito sutilmente. Vou acrescentar aqui aquela aranha que representa o emblema do personagem, fica bem no meio do peito. E o que falta para concluir o personagem é basicamente distribuir as teias, tanto as teias de orientação predominantemente vertical, como aquelas horizontais ou algo diagonais. Uma vez isso, eu vou ter o traje do personagem praticamente concluído e vou poder passar para a próxima etapa, que seria a etapa da definição dos contornos, etapa na qual com a lapiseira eu vou estar definindo essas linhas
trabalhando a espessura das linhas, a nitidez das mesmas, para eventualmente, seguindo um padrão comum a histórias em quadrinhos, estar realizando um trabalho de arte final. Eu geralmente finalizo meus desenhos com caneta, pena de molhar ou pincel para colorir de forma muito básica no Photoshop. Esse é o processo que eu sempre utilizo. Isso não quer dizer que precisa ser o mesmíssimo processo de sua escolha. Você pode, a partir deste esboço, ao invés de definir o trabalho com uma lapiseira, você pode começar a realizar um trabalho de pintura, por exemplo, ou pode começar a realizar um trabalho de sombreamento a lápis. Existem outras opções de acabamento. Se você reproduzir esses procedimentos que eu demonstrei e expliquei ao longo do vídeo, você vai conseguir levar o seu desenho da figura humana a um outro patamar de desenvolvimento. Você vai estar conseguindo fazer evoluir o seu traço. Se você deseja conteúdo ainda mais aprofundado acerca do tema, você pode simplesmente assistir este vídeo aqui. Isto é, caso você se sinta pronto para dar um passo à frente, um passo adiante, um passo além deste aqui, no sentido do aprendizado do desenho. Este vídeo é um pouquinho mais elaborado, tá? Trata de técnicas um pouquinho mais arrojadas, um pouquinho mais sofisticadas. Bem, grato por me assistir até aqui, eu aguardo em um de meus próximos vídeos.